máscara. Sempre a máscara. Um pequeno adereço que agora é de uso diário. Se não é, deveria ser. Há para todos os gostos, feitios, cores e estilos. Mas, independentemente do tipo, cirúrgica, N95 ou outras do género, use sempre. Foi numa viagem à Tailândia que a Ana Marques percebeu a importância que os serviços de saúde na Ásia dão ao uso deste instrumento que evita a propagação de doenças contagiosas. Foi numa situação pessoal, aparentemente inócua, mas ela percebeu o quanto é importante usar a máscara. A conversa de hoje do Entender leva-nos aos bastidores de um programa de televisão, da SIC, visto por milhares de pessoas, que serve de caixa de confidências e também de consultório médico, mas em público e para o público. Entre a pandemia e a pão-demia, como chama ao fenómeno de fazer pão em casa, a Ana Marques revela nesta conversa uma situação incómoda que passou em público, devido à falta de respeito de alguém que não usava máscara e estava a tossir numa fila de espera. Para a conversa hoje do Entender, tenho o gosto de ter à minha frente Ana Marques. Olá Ana, já há algum tempo que não conversava contigo, mas toda esta situação do vírus leva-me ao encontro de pessoas amigas, de pessoas que me dizem muito, e queria-te fazer algumas perguntas sobre isto do vírus Covid-19. Antes de mais, o que é que ele mudou na tua vida? Olá, Vítor. Realmente o vírus acabou por afastar-nos e ligar-nos uns aos outros, não é? Porque, na realidade, andávamos a diabolizar as redes sociais e as formas de comunicação virtual, porque as pessoas estavam a perder a capacidade de comunicar cara a cara e, no fundo, a ironia do destino foi o que nos salvou neste momento de isolamento em que os países tiveram que se confinar, não é? O vírus na minha vida, eu acho que ele próprio é mutante na maneira como eu vivo o dia a dia. Há dias em que estou mais preocupada, há dias que estou mais otimista, isto assim de forma redutora. Há dias em que eu acho que a minha grande preocupação são as pessoas mais velhas, nomeadamente os meus pais, e há dias em que eu penso que as minhas filhas podem apanhar, não ter sintomas, mas eu não sei que consequências é que o contacto com o vírus vai trazer na saúde futura. Portanto, é tudo tão desconhecido que, obviamente, há dias em que o dia é uma interrogação, não é? Depois, nesta nova concepção da forma de estar na vida, já depois de termos passado a fase do isolamento total, onde eu não deixei de trabalhar, eu fui todos os dias trabalhar, obviamente com o espírito de missão, porque o programa Alô Portugal, que é também um programa para os imigrantes, adotou uma nova forma de estar em antena, e nós tínhamos um médico de saúde pública, o Ricardo Mexia, sobretudo ele, que estava ali para esclarecer as dúvidas das pessoas, e as dúvidas são muitas, são todas naquela primeira fase, e tínhamos uma linha aberta para as pessoas porem as suas perguntas, fosse por Facebook ou por telefone, e o Dr. Ricardo Mexia ia respondendo, que a mim também me deu algum gozo, não só porque sentia que estava a fazer alguma coisa pelas dúvidas e incertezas e angústias das pessoas, mas também porque, como gosto muito da área de saúde, de medicina, dava muito gozo este tipo de conteúdo e de estar à conversa com o médico. Portanto, nessa fase eu estive sempre a trabalhar. Eu faço o programa com o Zé Figueiras, mas fizemos em semanas alternadas e assim continuamos, porque basta que um fique infectado ou tenha contacto próximo com uma pessoa infectada. Se eu tiver contacto com ele, eventualmente tenho que entrar de quarentena também, e portanto não queremos arriscar desguarnecer a antena e não podemos estar nenhum dos dois em antena. Vocês internamente acabaram por alterar então a metodologia do trabalho? Sim, o Zé faz uma semana, eu faço outra. A equipa que está comigo é diferente muitas vezes da equipa que está com ele, para protegermos também as equipas. O número de pessoas está reduzido, nos estúdios há desinfetantes por todo lado, os maquilhadores maquilham-nos com máscaras, os pincéis são só para nós, as sombras
os batons, essas coisas são exclusivos, as pessoas, são pormenorzinhos, mas que fazem a diferença, ou seja, quem vem de fora para ser entrevistados, sobretudo as mulheres, trazem as suas maquilhagens de casa, há veículos que podem ser veículos de contágio que nós não nos lembramos, que não são só as maçanetas das portas, há uma panóplia de coisas que pode ser um caminho para o contágio entre pessoas. Portanto, tudo isso está acautelado e é habituar-nos a viver com isso. A mim não me aborrece por aí além. Também nunca passei por aquela fase, ou se passei foi um dia ou dois, de sair de casa e chegar a casa, deixar a roupa à porta e enfiar-me no banho, mas tenho os cuidados da desinfecção constante das mãos, da etiqueta respiratória, do distanciamento social, os sapatos não entram em casa, obviamente se estiver muito exposta, sim, a roupa fica do lado de fora. Agora, se for uma saída em que eu também vou acautelando que a roupa não toca em nada, as cadeiras onde eu me sento vão estando desinfetadas, eu não fiquei completamente assustada com isto. E houve mesmo uma altura que eu lembro de estar à conversa com o meu marido e dizermos, se calhar o melhor era infectarmos, era nós estarmos infectados e ficarmos já despachados disto, porque na Europa, não sei se no Oriente isto aconteceu também, mas alguns países criaram a ideia chocante, numa primeira fase, que a imunidade de grupo era o que ia proteger os países, e não estando nós no grupo de risco, então mais valia contribuir para essa imunidade de grupo. Mas não fiz nada para me infectar, até porque eu tinha vindo de férias de Espanha no Carnaval e vinha cheia de tosse. Uma tosse seca, constante, que não cedia aos antihistamínicos, e pensei, bem, eu acho que isto foi o vírus. Já foste infectada? Já fui infectada, porque a tosse durou para aí 3 semanas, teve o meu marido, eu lembro que o meu pai também teve uma gripe, apesar de eu não ter tido contacto com ele, uma das minhas filhas também houve um dia que estava com muitas dores de cabeça e com febre, e eu comecei a juntar isto tudo e pensei, mais ou menos assintomáticos, mas já fomos. Ele no outro dia foi fazer o teste serológico e, claro, não tinha sido outro vírus qualquer, provavelmente, porque nada da nossa afetação respiratória tinha a ver com o Covid, o que para nós foi uma enorme desilusão, porque eu estava mesmo convencida que já tinha tido. Mas também se tivesse era estranho não ter contagiado mais ninguém, não é? Daquela tua descrição que acabaste agora de fazer, eu se estivesse fechado num quarto nos últimos 6 meses e saísse agora e te ouvisse a falar, eu disse, ela acordou agora de ver um filme de ficção científica, isto não pode ser verdade. Acreditavas que isto pudesse acontecer? Não, sabes porquê? Porque eu lembro-me, eu estive internada quando estive grávida, tive um período grande de internamento, porque tive uma pré-eclâmpsia, e isto passou-se em julho, agosto de 2009. E eu lembro-me que vinham notícias do Oriente sobre a gripe A. Houve muitas campanhas, eu lembro de estar internada na maternidade Freire da Costa e estarem a criar nas camas um sistema que pudesse comportar um daqueles frascos de desinfecção que há nos hospitais, mas para cada grávida, a colarem pósteres por todo lado com a forma certa de lavar as mãos. Portanto, vinha aí um vírus. E depois, se me é permitido usar esta expressão, a gripe A, na altura, foi a montanha pariu um rato, porque nós esperávamos uma coisa absolutamente devastadora, pelas campanhas que estavam a ser feitas. Se te recordas, fizemos uma compra massiva de Tamiflu que nunca chegou a ser usado. De Tamiflu, que não chegou a ser usado, campanhas e campanhas institucionais que foram importantes na altura, porque nós realmente não tínhamos esses cuidados, nem da lavagem das mãos, nem de espirrar para o antebraço em vez de espirrar para a mão, de tocar, depois de espirrar, tocar numa coisa, ver outra pessoa a tocar e perceber que há uma transmissão viral. Portanto, aquilo foi, do ponto de vista pedagógico, muito importante. Mas o que é facto é que as vítimas de gripe A nem sequer foram notícias que aconteceram em Portugal. Portanto, eu achei que isto ia ser uma coisa assim relativamente parecida. Portanto, eu tinha passado na maternidade como grávida de risco e depois com filhas prematuras a vir para casa pelos cuidados extremos da gripe A. Eu tinha um medo terrível da gripe A. O que é facto é que
aquilo não deu em praticamente nada expressivo na Europa. Espero não estar aqui a dizer nenhum disparate em termos estatísticos. E eu com esta era mais ou menos a mesma coisa. Mas lembro há uns anos de ter visto um filme com a Gwyneth Paltrow, Matt Damon, uma data de gente conhecida, mais um outro até mais antigo ainda com o Dustin Hoffman, sobre uma pandemia deste género. Devo ter ficado muito mal disposta com o filme. Mas, que horror, eu espero que isto seja absoluta ficção científica. E eu lembro que o filme começava com a Gwyneth Paltrow doente e a vir de um aeroporto qualquer no Oriente. E a fazer a viagem toda e a levar a coisa para os Estados Unidos. E portanto, aquilo tinha-me ficado na memória, assim como uma coisa muito incómoda. Obviamente, quando começamos com este Covid a aproximar-se do Ocidente, esse filme não me saiu da memória. E eu percebi que isto, afinal, não é nada ficção científica. A gripe A foi só assim um aperitivozinho para a gente pensar que estas coisas podem acontecer, e agora vai mesmo acontecer. E quando eu começo a tomar conhecimento da realidade de Itália, que é um país que me diz muito e que eu conheço muito bem, é que eu me assustei. Quando eu comecei a tomar conhecimento que os médicos italianos, sobretudo no norte de Itália, já estavam a escolher as pessoas consoante as suas comorbilidades e consoante a sua idade, para as deixar de fora, esta escolha de Sofia quase, achei isto de uma atrocidade para o médico, para o paciente, para a humanidade, que aí assustou-me bastante. A ideia que foi transparecida para este lado foi, enquanto as coisas estiveram fora do lado de casa, enquanto não entrou na tua porta, estava tudo bem, não é nada comigo, não era nada connosco, no caso dos portugueses. Quando começaram a aparecer os primeiros casos, então aí é que as pessoas começaram a ter noção da perigosidade. Foi um pouco a imagem que aqui da Ásia que nós tivemos daquilo que estava a acontecer em Portugal. Foi primeiro desvalorizar a situação e depois trancas à porta. Sim, até porque nós temos sempre esta ideia de que parece que estamos todos muito unidos nesta aldeia global, mas na realidade o Oriente ainda fica lá muito longe no sentido que os hábitos, a cultura, a forma de estar, é tudo muito longínquo, são lá coisas dos chineses, e quando dizemos chineses dizemos o Oriente, porque basta ter os olhos um bocadinho mais rasgados para os lados, nós tratamos sempre os chineses, não é? Temos essa má formação. Mas as tais picuinhices dos chineses, eu tinha-as vivenciado há 2 ou 3 anos, quando estive na Tailândia, e fui para lá de férias com a família, aliás nunca tinha passado para o Oriente, foi a minha primeira vez no Oriente, e eu fiz uma viagem que foi Lisboa, Dubai, Bangkok, Chiang Mai, tudo seguido, com uma filha com febre, mas que tinha sido auscultada no dia anterior e que era uma virose qualquer dos miúdos e, portanto, Benuron-Brufen, toca aí. Só que toca aí, nós chegámos a Chiang Mai e eu pensei, ela agora com um calor com um ambiente mais tropical, mais úmido, eventualmente, melhora desta virose, 3 dias de febre, aquelas coisas, o entendimento habitual, pelo menos no Ocidente, sobre as gripes, as viroses dos miúdos. O que é facto é que houve um dia, quer dizer, 24 horas depois de ter chegado, a febre não cedia, eu via muito cansada a desfalecer e levei para um hospital em Chiang Mai, levaram para um hospital privado. E eu cheguei lá e ela foi sujeita a uma zaragatoa, e assim que percebem que ela tem uma gripe B, que é uma gripe, como outra qualquer, não é uma gripe A sequer, é uma gripe B, acho que não tem as sequelas respiratórias que pode provocar a gripe A. Mas era como se a miúda tivesse lepra. E eles começam a dar-nos máscaras, quase para nos porem um escafandro, não é? E eu disse, minha senhora doutora, eu peço desculpa, mas eu já lhe dei tantos beijos, já lhe dei tantos abraços, eu de certeza que já estou contaminada, quero lá agora saber estar aqui com uma máscara ao pé da minha filha. E eles cobriam-se, desinfetavam-se e coisas, porque há um entendimento sobre o contágio, um entendimento sobre o vírus que nós em Portugal não temos, na Europa, no Ocidente, não temos. E aquela coisa de nós vermos os magotes de pessoas, turistas orientais, que andam a passear por Lisboa sempre de máscara, é uma coisa que nos dá imensa vontade de rir, ok? Lá tem eles com os picuinices da poluição, ou dos vírus, ou de não sei o quê. Mas eles é que sabem, têm outra experiência que nós não temos. Sabes que eu
não me canso de dizer que um dos primeiros embates culturais e educacionais que eu tive quando cheguei a Macau foi mesmo o uso da máscara, porque eu via as pessoas andarem de máscara da rua. Aparentemente não havia nenhum surto nem de gripe, nem de outra virose, e as pessoas andavam na rua já de máscara. Mas culturalmente, desde a SARS de 2003, isso começou a acontecer por um simples facto: as pessoas têm um sintoma ou de uma alergia ou de uma pequena gripe ou constipação, e para evitar contaminar, por questão de cortesia, passam eles próprios a usar máscara, ou até com um bocadinho de tosse, uma tosse seca de manhã, que tu acordas, passaste uma noite mais ressacada, por exemplo, e que de manhã estás com a garganta seca, automaticamente eles saem à rua já de máscara, e portanto o hábito do uso da máscara já está enraizado, e isso para mim foi um choque, é um choque do género de: eu tive uma gripe no primeiro ano que cheguei cá logo na adaptação, e não andava de máscara, e os meus colegas olhavam todos lá para mim: mas tu estás doente, foste ao médico e não estás aí de máscara, porquê que não o estás a usar? Até que depois veio uma colega dizer: pá, as pessoas estão um bocado preocupadas que tu não estás a usar máscara, por favor, põe a máscara. E eu lá pus a máscara, apesar de ter um gabinete próprio, estar no meu espaço, mas depois tínhamos a reunião coletiva, e então lá tinha eu de ir de máscara e desinfetava as mãos. Portanto, quando aparece agora este surto, foi instantâneo, as pessoas de imediato, e o governo daqui de Macau, já sabendo, tal como acontece na China, que as pessoas iriam usar máscaras e que iria haver assambarcamentos, determinou logo que as máscaras passariam a ser vendidas exclusivamente nas farmácias, que são financiadas pelo governo, e que as pessoas só podiam comprar 10 máscaras de cada vez, que davam para 10 dias, e ao fim de 10 dias voltavam a comprar 10 máscaras. Portanto, há aqui todo um processo de educação e de uso da máscara que tem e faz sentido, porque até com a tua falas da gripe B, se calhar lá não havia ninguém contagiado com gripe B, e eles, a maneira de se defenderem foi: vamos isolar-vos, porque o vírus não se pode transmitir aqui a mais ninguém. Pois, sim, eles ficavam chocados que eu não tivesse, e depois aquela coisa muito latina que nós temos, de abraçar os nossos filhos, de estar em contato com eles, estar em cima deles, não é que isso lhes fizesse impressão, eles faziam impressão é que eu fizesse isso sem a máscara, e não, porque eu nunca alcancei a ideia de que não é por eu já estar contagiada, é para não contagiar os outros. Agora, realmente são de um cuidado extremo de saúde. Nós fomos muito, muito bem tratados. Eu acabei por ter 2 filhas internadas, o meu marido também ficou doente, ficou no hotel. Quando elas tiveram alta, fiquei eu doente, portanto foi uma aventura, mas o que é facto é que foi uma gripe com muito contágio, e depois o efeito avião potenciou a pneumonia que elas tiveram na sequência da gripe B. E agora com essa experiência, e agora com essa tua experiência perante esta pandemia, vais trabalhar agora todos os dias de máscara, excetuando quando estás no estúdio? Sim, vou de máscara, porque eu acho que nós também temos que dar o exemplo, e os exemplos que vemos do uso da máscara, alguns são muito cautelosos, são pessoas que percebem exatamente que a máscara protege-os a eles, protege os outros, mas o governo não está a obrigá-los, não é uma obrigação do governo, é bom senso de cada um usar para se proteger e para proteger a sociedade. Mas pronto, há sempre aquelas pessoas mais rebeldes que acham que isto tem que desobedecer só porque é uma coisa que o governo aconselha ou manda, e vê-se realmente um uso negligente da máscara em muitas pessoas, ou um uso de falta de sabedoria para usar. Isso, muitas pessoas com a máscara no queixo, a porem a máscara com o nariz de fora, a mexerem nas coisas e depois por dentro da máscara vão coçar a boca e o nariz. As pessoas não percebem exatamente qual é. Eu já vi as coisas mais hediondas fazerem por baixo da máscara, para mais vale não terem máscara. Pronto, tirem a máscara, acabou. Depois nós temos uns hábitos feios de pouca higiene urbana, pessoal e urbana nos nossos passeios e na maneira como as pessoas, as coisas que atiram para os passeios, seja as máscaras, seja as suas próprias secreções. Portanto, isso infelizmente os portugueses ainda fazem com
um à vontade muito pouco cívico, como é óbvio, mas eu acho que em Portugal há ainda uma ideia, acho que é uma ideia otimista de que isto a nós somos um milagre, não nos afeta, ou quem é agora o governo, o Estado para me mandar pôr uma máscara? Eu ponho se eu quiser, ou então eu vou usar a máscara só porque vou ali dentro, mas assim que vier atira a máscara para dentro do carro e a mesma que foi usada por mim pode ser usada por ti ou pelo outro, ou é só para poder entrar dentro da bomba de gasolina para pagar. Não é assim, é falta de cultura. Eu acho que isto é falta de cultura e de civismo. Já tiveste que chamar a atenção a alguém na rua ou nas tuas idas ao supermercado? Olha, aconteceu uma coisa. O outro dia eu estava em Setúbal e fui a um supermercado, isto ainda estávamos na fase de confinamento mesmo, ou estávamos a desconfinar, até porque o 25 de Abril foi quando se celebrou a cerimónia desmascarada na Assembleia da República e deu aquela polémica do número de pessoas que estava dentro da Assembleia. E eu lembro, estava em Setúbal, na fila de um supermercado, foi a primeira vez que fui a um supermercado, cumprindo as distâncias de segurança, com a máscara, e estava um sujeito atrás de mim que cuspia para o chão, tossia para a mão, assoava-se para a mão e estava atrás de mim. E aquilo obviamente estava-me a dar, para além de um imenso nojo, estava a mexer contigo. Fazer crescer em mim uma... Estava a mexer contigo. Estava a mexer comigo. Eu estava... Só que depois olhei para trás e o senhor era africano. Estávamos em pleno 25 de Abril e em Setúbal. E eu juro que não disse nada porque eu tive medo de uma segregação social, porque ia chamar a atenção de uma pessoa, e são às vezes as desvantagens de ser uma figura pública, de termos medo de ser cidadãos e as pessoas entenderem que nós estamos a armar porque somos figuras públicas. Mas eu achei que o contexto de ser africano, com ar de pessoa que, enfim, não era de um extrato social elevadíssimo. E eu pensei, estas pessoas que aqui estão vão achar que eu me estou a armar e que estou a dar uma lição ou que estou a exercer alguma supremacia porque ele é de outra raça, porque ninguém o obriga a usar máscara. E eu tive medo, juro que tive medo. Olha, estou a confidenciar isto pela primeira vez, mas acho que do ponto de vista social nós andamos, e agora ainda mais com este acontecimento terrível nos Estados Unidos de racismo, mas que é uma coisa que já está muito latente na nossa sociedade, de andarmos numa hipervigilância da moral de cada um e de onde é que tu pertences, se és homofóbico ou se és enfim, por uma livre orientação sexual e pelo respeito por todas as pessoas, se és racista ou se não és racista mas fazes umas piadas e dizes pretos, ou se és mais de esquerda ou mais de direita. Andamos numa monitorização. Eu acho que agora estamos cada vez mais naquela questão de extremismos, ou estás comigo ou és contra mim. Não há um meio termo, não há um meio termo. Porque se eu tivesse dito alguma coisa àquele senhor, eu tenho a certeza que naquela fila havia pessoas que achavam que eu estava a ser racista, ou que estava a chamar a atenção para uma coisa que estava a ser picuinhas e a levar a coisa ao extremo, porque ainda estávamos numa fase em que nos diziam que não era assim, a máscara era uma falsa sensação de segurança, mas o que é facto, aquele senhor podia não estar infectado, mas aquelas mãos tocaram em carrinhos dentro do supermercado, nos sacos, na fruta, uma série de coisas onde pessoas de idade, que eram a maior parte das que estavam na fila, eram com mais de 65 anos, também iam tocar. E eu se calhar fui uma cobarde, mas eu juro que tive medo do julgamento social que iam fazer de mim naquele momento. Naquele dia em específico, onde estava tudo muito aceso por causa das cerimónias do 25 de Abril. As pessoas olham para vocês como o exemplo a dar.
ou como a pessoa que tem que se portar de acordo com os cânones e não pode pisar o pé fora da linha. Isso já sempre foi assim e sempre continuará a ser assim, mas tu sentiste que para além de comunicadora de televisão passaste a ser também educadora de comportamentos? Não, eu acho que não tenho que educar ninguém, até porque eu tenho muita coisa a aprender e não estou a dizer isto para ser politicamente correto. Agora, aquilo que eu acho que pode ser um exemplo bom a dar, a transmitir, pode ser para a moral de umas pessoas, mas pode não ser para a moral de outras. Portanto, a minha escolha é ser eu própria e nós estamos constantemente a ser escrutinados e estamos, sobretudo, a ser sujeitos à opinião dos Instagrams e das pessoas, dos fãs e dos haters do Instagram, que sob uma identidade que nós nem sequer sabemos se é verdadeira, se é falsa, se existe, se não existe, muitas vezes somos atacados de toda a maneira efetiva. Portanto, eu só escolho ser igual a mim própria. Se agrada a uns, ótimo. Se não agrada a outros, paciência. Eles, se calhar, também não me agradam a mim. Não há o exemplo perfeito, não há o ser exemplar, porque eu posso ser exemplar para umas pessoas e posso ser um pequeno monstro para outras e um péssimo exemplo para os filhos de outros. Portanto, eu só escolho ser igual a mim própria. E que ensinamento deste aos teus filhos, ou que questões é que eles te colocaram perante: mamá, porque é que estamos aqui fechados durante um mês em casa e não podemos ir ali ao parque brincar? Olha, as minhas filhas não tiveram, ao contrário do que eu pensava, se calhar estão aqui pela idade que têm, pré-adolescentes, estão aqui numa fase em que o ficar em casa já não é um drama e como se tem uma à outra, a coisa vai-se gerindo. Por outro lado, a fase mais complicada da quarentena, chovia torrencialmente em Portugal, portanto não custou imenso estarmos privados de ir lá para fora. E depois também porque a escola delas, tive a sorte, talvez sempre mudaram de escola, e eu tive a sorte de ser uma escola que do ponto de vista tecnológico estava muito, muito preparada. Portanto, elas entraram no dia 12, creio eu, a escola delas fechou e elas no dia 13 ou 14 estavam em frente ao iPad com um horário de aulas igual como se estivessem na escola e muito comprometidas. Portanto, a coisa desse ponto de vista correu muito, muito bem. Pois, graças a Deus, vivo numa casa que, apesar de tudo, não tem aquela coisa de a família já não nos apetece estar a olhar uns para os outros, porque já são demasiado tempo uns com os outros e não estávamos habituados a isto. E não pode fugir cada um para o seu quarto. Graças a Deus tínhamos espaço para cada um fugir para um sítio diferente. E obviamente não é nenhum pecado que as pessoas precisem desse espaço, porque nós estávamos habituados a viver num ritmo diferente, a conviver a horas diferentes, a encontrar-nos em família ao fim do dia para jantar e aos fins de semana, e estar 24 horas sobre 24 horas, com uma tensão latente, porque obviamente as notícias geram a incerteza, e as notícias que nos vão chegando geram essa tensão, mas nós conseguimos gerir o isolamento que cada um precisava relativamente bem. O que eu acho que as assustou mais, não estando elas a verbalizar imenso, mas foi a ideia de que isto era como se fosse uma guerra, ou seja, é um acontecimento extraordinário que elas ouviram falar, que os pais não presenciaram. Eu nasci a ver a guerra colonial, mas não me lembro. O meu pai já não estava na guerra colonial, portanto, a ideia, mas vivi na Guerra Fria, sei o que é a iminência de uma guerra. E, do ponto de vista cronológico, a pandemia chega colada a um período em que os miúdos comentavam muito que o Trump ia entrar em guerra com o Irão, portanto ia haver uma terceira guerra mundial. O ano começou assim.
E o 2020 começaram a olhar para ele como uma coisa negra, ou seja, já não bastava a ideia do Trump declarar guerra, agora ainda vem a pandemia e agora ainda não sei o quê. Portanto, isto é um ano péssimo, isto é tudo horrível, este ano tem que acabar. Foi quase a ideia supersticiosa do 2020. Agora, como toda a gente em casa e nas várias casas foram aliviando a quantidade de notícias que vão vendo e os números já não abrem os jornais, já vem no alinhamento do jornal um bocado cá mais para a frente, parece uma coisa crónica. Eu acho que a pandemia tornou-se uma coisa crónica, de vários pontos de vista. E, portanto, como qualquer doença crónica, tendencialmente vamos vivendo dias melhores, dias piores, mas está cá. Tu deixaste certamente de consumir muita informação extra-Covid, ou seja, aquele teu cotidiano informativo e de lidares com o programa, a partir de determinado momento ficou quase resumido só a um tema. Imagino eu que todas as chamadas, todas as preocupações da vossa produção, todo o teu trabalho ficou focalizado só na parte da pandemia, ou não? Sim. Ou tiveste tempo para outras coisas? Não, ficou muito, muito focalizado na questão da pandemia. Depois, obviamente, também abrimos um bocadinho, porque depois da pandemia, o próprio vírus tem aquelas coroazinhas, não é? Parece que saem dali uns satélites. Portanto, eu acho que o vírus é quase uma metáfora daquilo que ele provoca. Ou seja, é o vírus, mas é também tudo o que lateralmente ele tem provocado. A preocupação com o emprego, os conflitos familiares, uma série de problemas que foram surgindo associados ao vírus, não é? E que geram uma crise social muito grande, e que não tem só a ver com haver ou não haver dinheiro para pagar as contas, tem a ver com o número de divórcios aumentou, as pessoas que queriam ter filhos se calhar adiaram o projeto, portanto a própria natalidade vai ser abalada, e num país como Portugal isso não devia acontecer, vai ser abalada pela questão da pandemia. Há quem fale num baby boom, Ana. Há quem fale no baby boom, mas os números que nos chegam em Portugal neste momento têm muito mais a ver com divórcios do que uma natalidade programada, porque também aconteceu o próprio abandono dos animais, abandono no sentido de que há pessoas que não tinham o que dar de comer aos animais e iam entregá-los às instituições. Mas as instituições estavam a receber um número enorme de adoções, mas 70% dessas adoções eram irresponsáveis. Porquê? Porque numa primeira fase o governo disse-nos que nós podíamos sair à rua para passear um cão. E muita gente que não conseguia alugar o cão do vizinho tentou adotar cães enquanto o cão servia só como motivo para sair à rua. E as associações começaram a perceber que eram adoções irresponsáveis. E, portanto, imagina esta hecatombe, os anéis, é como atirar uma pedra a um charco, não é? Os anéis que se vão formando e que se vão afastando do núcleo. Mas sim, eu acho que lá está. E vocês sentiram tudo isso durante esse período? Sentiste isso profissionalmente? Sentimos e tivemos de dar resposta a isso, dar resposta em termos jurídicos, dar resposta em termos psicológicos, dar resposta, sei lá, em termos até de culinária, porque as pessoas, toda a gente começou a fazer pão em casa em Portugal e houve a chamada pandemia, não é? Porque esgotou o fermento especial de fazer pão, que é o Fermipan, esgotou em Portugal, andava tudo doido a se embarcar mais Fermipan do que máscaras. Como depois houve o desembarcamento aos filtros de café para pôr, as pessoas começaram a fazer as máscaras, não é? As máscaras em tecido e punham entre os dois panos um filtro de café. Acabaram os filtros de café. Para onde é que passaram? Para os pensos higiênicos. Pessoas que enfiaram pensos higiênicos nas máscaras. Portanto, há assim estas vagas depois a loucura do papel higiênico, sendo que, graças a Deus, em Portugal somos produtores de papel higiênico, ao ponto de se criarem aquelas vagas e vagas de anedotas maravilhosas que vão para os vários grupos do WhatsApp, não é?
a coisas extraordinárias que ao princípio nos faziam rir e que eram um comic relief muito importante para toda a gente. E agora, para abreviarmos, como é que vai ser o teu dia de amanhã, com as diferentes formas de conviver e de trabalhar? Como é que vais lidar com os teus convidados? Como é que vais lidar com as tuas pessoas de proximidade? Os teus comportamentos vão ter de mudar. Sim, houve uma altura em que eu proibi os meus pais de saírem de casa e ia ter com eles e atirava, literalmente, eles vivem numa moradia, portanto eu pegava nos sacos, atirava para o outro lado do muro, para o jardim, borrifava aquilo com montes de spray e depois é que os deixava ir buscar. E falava com eles quase assim, gramofone, coisa, para... E pronto, mas não deixei de ir ao dia da mãe, ao dia do pai, lá, vê-los pelo menos. Mas neste momento já estive com os meus pais, fizeram 50 anos de casados e já estivemos juntos, com cuidados, mas estivemos juntos. E é o que os meus pais dizem muitas vezes, e a minha sogra também diz muitas vezes, não... Isto também é uma escolha nossa. Nós que temos idade, é uma escolha nossa. Não podem obrigar-nos, porque houve uma notícia de que as pessoas com mais de 70 anos iam ficar em casa sem poder sair de casa, totalmente aquartelados até ao Natal. E as pessoas não nos matam da doença, matam-nos da cura, porque as pessoas precisam de ter mobilidade física, estímulo mental, estímulo social, uma série de coisas e têm que nos deixar escolher. Nós não somos uns bebés, nós somos velhos, mas velhos significa pessoas que viveram, que experienciaram, que já passaram por fases difíceis e, portanto, somos nós que queremos escolher e nós temos que respeitar isso. E por muito que me custe que o meu pai de vez em quando vá à farmácia ou vá aqui ou vá acolá, ainda que protegido, eu está sempre a perguntar, mas de certeza que te infectaste as mãos, mas de certeza que quando chegaste a casa descalçaste os sapatos, mas não sei... E estar a fazer este policiamento, não tenho esse direito, portanto, com todos os cuidados, sim, já estivemos juntos, e é um bocadinho, é o que Deus quiser, mas também a vida é feita das memórias que vamos guardando e não podíamos permitir que 50 anos de casados não ficasse na memória como um dia que estávamos juntos, mesmo que com muito cuidado e ao ar livre e tudo isso. Mas agora já tens mais cuidado, se fores até uma esplanada na praia, não vais para uma zona onde estejam pessoas umas em cima das outras, certamente. Eu cumpro os cuidados que a Direção-Geral de Saúde nos manda ter e que os restaurantes estão a cumprir. Sim, já fui a restaurantes. Sim, já estive em convívios com outras pessoas, sem cumprimentos, sem abraços, sem proximidade à mesa, ou seja, haver um distanciamento à mesa, mas lá está. Eu se calhar não quero dar o exemplo, quero ter o cuidado que me mandam ter, mas não quero ser escrava deste vírus, porque eu também posso ser atropelada e até estava com os cuidados todos, mas também quero viver. E quando digo quero viver, não quero que entendam isto como forma negligente, porque aí realmente o Ocidente e o Oriente separam-se um bocadinho. Eu acho que estou a ter esta conversa contigo e pelos hábitos a que tu estás habituado aí, isto é chocante o que eu estou a dizer, mas eu não quero andar eu não quero pôr um escafandro à minha vida. Quero ter os cuidados que a ciência aqui nos manda ter. Mas se calhar não são os mesmos cuidados que a China está a ter, que têm muito mais, não é? Olha, não sei. Estou a entregar ao Criador. Não queres perder a liberdade. Ao meu bom senso é ao Criador. Isso, mas não queres perder a tua liberdade? Não. Eu quero manter a minha saúde, mas sem perder alguma da minha liberdade, com consciência de que não quero prejudicar ninguém. A ser prejudicada que seja eu, mas perceber que não quero prejudicar ninguém. Ana, muito obrigado por esta conversa, que foi bastante produtiva e interessante, reveladora, e espero que consigamos todos muito rapidamente voltar a ter pelo menos uma vida
aparentemente normal. E olharmos olhos nos olhos verdadeiramente, não é? E sobretudo, eu acho que aqui o que sentimos mesmo falta é de um abraço, mesmo. Sem sermos prisioneiros do vírus, um desejo universal que tarda em ser alcançado. Vai ser difícil retomar e recuperar alguns dos hábitos que tínhamos. O mundo mudou tanto que por vezes quando acordamos pensamos que estamos a viver um pesadelo. Terminar com este suplício também depende de si. Já pensou nisso? Eu sou o Vítor Moutinho. Sou profissional de comunicação e criei o Entender para lhe proporcionar um modo relaxado de perceber como é que o coronavírus está a mudar a sua, a minha, a nossa vida. Antes de mudar de aplicação, se gostou desta conversa, assine o podcast ou clique naquele botão que diz seguir. Voltarei em breve para uma nova conversa.